E agora? Piorou? Melhorou? Tirei tudo que estava conectado aqui de som. Tô falando só pelo áudio do celular. Rosana, tá conseguindo ver alguma coisa? E aí, dá pra ir ou a gente desiste? Hoje eu tinha começado naquele outro vídeo falando a respeito do que é a gramática, né? Acho que vocês começaram a entender bem, deu para entender bem isso aí, né? Que gramática está escrito aí no nosso slide, a arte das letras. Tá? Só para recapitular alguma coisa que ficou aí bem do início aí, tá bom? É porque aqui para mim parece muito depois tanto áudio quanto mensagem, tanto vídeo. Eu não sei se vocês tá aparecendo para vocês aí automaticamente. Tá, agora que apareceu para mim que mudou aqui a tela. Tá, a gente viu aí então ó, que gramática ela estuda os elementos e os processos que constituem e caracterizam a formação de uma língua. Tá? Isso aí é que é a definição de gramática que a gente viu, que gramática é a base de uma língua, digamos assim. Então, a gramática da língua portuguesa, a base da gramática da língua portuguesa é estudar os elementos e os processos que constituem a nossa língua portuguesa. Ok? Aí eu disse lá no outro vídeo, não sei se vai aparecer para vocês aí tão rápido quanto está aparecendo para mim, que ele é dividido em 5 grandes partes, não é isso? Falei da fonética, morfologia, sintaxe, semântica, que a fonética estuda o som, escrita, morfologia, classes gramaticais, sintaxe, a função sintática, semântica, o significado das palavras e a estilística, aí os recursos linguísticos, a figura e a linguagem, tá? Não sei se está dando para acompanhar, que é agora que está mostrando aqui que está indo no vídeo. Bom, então essas são as 5 grandes partes da gramática. Fonética, quando a gente pega a palavra e tenta entender o som da palavra, como aquela palavra é escrita, a gente está falando do campo da gramática que estuda aí a fonética, tá? Som e escrita. Então, quando tem oxítona, paroxítona, ortografia, a gente consegue esse campo de estudo está dentro da fonética. E quando a gente fala sobre as classes gramaticais, sobre os adjetivos, substantivos, a gente está falando da morfologia, da parte da gramática que estuda aí as classes gramaticais. E a sintaxe estuda a palavra dentro de uma oração, dentro de uma frase. Então, quando a gente estuda lá que aquela palavra ela é o sujeito, aquela frase é o predicado ou é o complemento nominal, a gente está estudando uma parte da gramática chamada sintaxe, tá? E quando a gente olha para uma palavra e vê o significado, o sentido que aquela palavra tem dentro de uma frase, dentro de um texto, dentro de um contexto, a gente está falando aí da parte da gramática chamada semântica, ok? E a última aí que a gente viu é a estilística, que basicamente são as figuras de linguagem, que é o que está sendo cobrado aí no nosso edital. Ok até aí?
Aí eu fiz uma pergunta: por que saber as divisões da gramática é importante? Por que entender isso é importante? E vai aparecer a telinha do WhatsApp, continua aparecendo aqui. Então, a gente entender essa divisão que a gente fez aí agora é importante para a gente ter uma visão ampla quando vai estudar a língua portuguesa, mas também para a gente saber como estudar, né? Facilitar o nosso estudo, facilitar o nosso planejamento de estudo da língua portuguesa. Então, eu planejei que a nossa primeira discussão aí, dentro dos 15 temas que a banca pediu, começar aí falando sobre os recursos gráficos e a pontuação, tá? Esses 4 assuntos, eles estão dentro aí da semântica e da sintaxe, mais especificamente dentro da semântica, tá? Recursos gráficos, pontuação, relação entre as partes do texto, conectivos. Se a gente for parar para prestar atenção, todos eles estão falando a respeito de sentido. Então, quando a gente fala aí de sentido, né, de significado da palavra, a gente remete aí à ideia da semântica, o estudo da semântica, né? A ideia que uma palavra pode passar, ou que um ponto pode passar, que uma exclamação, uma interrogação pode passar. Então, por isso que esses temas aí estão dentro, principalmente aí da semântica, ok? Então vamos começar? Bom, então eu agrupei esses 2 temas, recursos gráficos e pontuação, regras e efeitos de sentido. Tá? Todos os 2 aí, eles estão falando das regras e efeitos de sentidos. Regras e efeitos de sentidos dos recursos gráficos, regras e efeitos de sentido da pontuação. Eu te pergunto, você já escreveu alguma carta? Já mandou alguma mensagem no Face, WhatsApp ou Instagram? Então você já sabe fazer uso dos recursos gráficos e da pontuação, né? Quem nunca aí escreveu um texto, quem nunca escreveu uma carta, quem nunca mandou mensagem no Face, quem nunca aí usou o WhatsApp para escrever alguma coisa. Então, quando a gente faz o uso desses recursos gráficos, quando a gente faz o uso das letras, o uso da pontuação, o uso de alguns estilos que a gente vai ver aí, por exemplo, o negrito, o itálico, a letra mais vermelha, certo? Ponto, vírgula, todos esses recursos que a gente usa para nos comunicarmos com o outro, a gente está fazendo uso dos recursos gráficos que nós temos e estamos também fazendo uso aí da pontuação. Então essa é um dos temas mais fáceis, digamos assim, da nossa banca, tá? Porque é o que a gente usa no nosso dia a dia, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Tá dando para entender até aí? Então, a gente já tinha falado a respeito do texto. Então, o texto ele é um objeto feito de palavras organizadas segundo regras e estratégias para expressar algum significado pretendido por seu enunciador. Então, quando a gente escreve um texto, a gente sabe que um texto ele tem regras, né? Tem uma forma da gente escrever para que a pessoa entenda. Se a gente escrever fugindo de uma regra que a gente sabe que existe, as pessoas não entenderão aquilo que a gente está falando. Então, quando a gente escreve um texto, ele tem regras para a gente poder expressar aquilo para que a pessoa consiga entender. Tá? Então, as palavras que a gente usa,
a forma que a gente usa as palavras, tudo isso aí a gente faz para poder expressar um significado para o nosso enunciador, para que a pessoa que está nos ouvindo consiga nos compreender. Quando se escreve um texto, usa-se alguns recursos ortográficos que estamos acostumados para demonstrar sentimentos e dar efeitos de término e começo nos textos. São os sinais de pontuação, como as reticências, as exclamações, as interrogações, por exemplo. Tudo isso em um contexto textual pode atribuir novos sentidos, ou seja, novas significações. Então, dependendo de como a gente coloca o nosso texto, dependendo da colocação, de como aquela frase está sendo escrita, a gente pode dizer que uma pequena frase se torna uma piada, por exemplo. Né? Uma pequena frase se torne algo pejorativo ou algo bom de se ouvir. Então, todas as palavras, dependendo do contexto em que ela está inserida, ela ganha novos sentidos e novas significações. E aí tem uma figura aí do nosso grande comunicador, Silvio Santos. Quem nunca ouviu essa expressão, né? Quem quer dinheiro? Né? É um jargão que ele já usa aí e que, de certa forma, ele consegue dar um novo significado ao seu programa. Quando a gente ouve, por exemplo, essa pergunta, a gente já sabe que é do Silvio Santos. Então, essa frase, ela conseguiu ganhar um sentido específico para ele. Então, a gente pode colocar vários tipos de frases, vários tipos de situações que nos dão um sentido diferente, tá? Eu coloquei do Silvio Santos, que a gente conhece vários jargões que ele usa para se expressar. Que o comunicador, ele se utiliza de várias formas. E uma dessas ferramentas que ele pode utilizar aí para se expressar, para se comunicar bem com as pessoas, são os jargões, né? Por exemplo, esse jargão aí que o Silvio Santos usa muito, quem quer dinheiro. E eu trouxe aqui também outros recursos gráficos que a gente vê, por exemplo, nas propagandas, por exemplo, na piada e, por exemplo, no jornal. Aqui, por exemplo, nesse comercial aqui das Três Corações, tem uma frase lá em cima que a gente está vendo, e essa frase sempre ela está no imperativo, né? Dizendo, sabor que apaixona. Aí a gente vê escrito a palavra tradicional em letras grandes, ou no outro lado aí extra forte em letras grandes. Então, tudo isso aí são recursos gráficos, são recursos de expressão que a gente utiliza na nossa língua. Então, nas propagandas é muito utilizado recursos gráficos como a própria ilustração aí. O café saindo a fumacinha, os grãos do lado, o campo verde ao fundo. Tudo isso são recursos gráficos. E o imperativo aí falando pra gente, dizendo que aquele produto é algo bom, né? Então aí está falando, Três Corações, é o sabor que apaixona. Então, um estilo da propaganda é passar para a gente que algo é bom. Então, esse é um recurso que se utiliza muito nas propagandas. E aqui tem uma piada bem conhecida do seu Louro José, que diz aí, tentaram me vender um óculos sem lente. Não comprei. Era armação. Então, se a gente fosse pegar essa frase apenas por ela mesma, tentaram me vender um óculos excelente, era armação, ficaria sem sentido. Mas pelo contexto, pela gente entender
que a armação que ele estava querendo dizer aqui, que é algo armado, uma coisa falsa, né? E ao mesmo tempo está falando ali da armação do óculos, né? Do óculos em si sem lente, e não de uma armação em si porque era um golpe. Então a palavra e a armação, ela teve dois sentidos diferentes. E ela passou a ter não só o sentido de uma armação do óculos em si, mas também a armação que é algo, um golpe. Então ficou aí dando duplo sentido, e aí que também tem o sentido de humor dessa frase. E aqui eu só quis trazer aqui o jeito de ser colocado os recursos gráficos que a gente vê muito no jornal, né? Geralmente em letras garrafais, aquelas notícias bem extravagantes. Por exemplo, esse jornal aí, Meio Norte, bem grande lá o nome do jornal, Meio Norte, e o jornal pequenininho, tá? E a matéria principal do jornal em letras garrafais, em negrito, bem grande aí para a gente poder ver bem de longe o que ele quer passar. Economia chega a 300 milhões, tá? Então isso aí é um tipo de recursos gráficos para ilustrar, para poder, como é que eu posso dizer? Para poder colocar uma coisa em evidência. Então isso aí são recursos que a gente utiliza na nossa língua para poder se expressar melhor, para que as pessoas entendam melhor, ou para que a gente passe uma informação de uma forma melhor, tá? Tá dando para acompanhar até aí? Eu já trouxe logo aqui uma questão, e esse vídeo eu não vou fazer ele muito longo não, vai ser bem curto. Até porque a conexão aqui não está muito boa e não tem aí muitas pessoas também vendo, tá bom? Mas vai dar para a gente fazer aqui, são 3 questões de concursos relacionadas aí com o que a gente viu agora aí sobre o uso dos recursos gráficos e a pontuação, tá bom? Essa questão ela diz assim, ó, localize as relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. No primeiro quadrinho vem escrito: que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, de ódio, solidão. Respondeu a Dalila, né? Sorte, pensei que fosse conjuntivite. Na tirinha, há traço de humor em... A Regiane, eu acho que é a única que está online aí agora. Me diga aí, Regiane, qual é a resposta dessa questão? Vou ler aqui as questões. Letra A. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, mágoa, desilusão. Olhar de apatia, tédio, solidão. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. Isso aí, acertou. Letra D. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. Nos 2 primeiros quadrinhos não tem nada demais, né? Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza não tem nada demais, né? Mas quando ele falou assim, pensei que fosse conjuntivite, aí que tornou o quadrinho engraçado. Uma outra questão diz aí, ó, reconheça o efeito de sentido decorrente da escolha de determinada palavra ou expressão. Eu vou lá logo aí, ó, no texto. Ó. No texto, o uso da expressão água
que não acaba mais, revela. Eu vou ler agora o texto aqui, tá? Ó, começar lá do 5. Ó. Esse tapete de floresta com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim, água e céu. É mata que não tem mais fim, mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Então, no texto, o uso da expressão água que não acaba mais, que essa última parte aí revela. Letra A, admiração pelo tamanho do rio. Letra B, ambição pela riqueza da região. Letra C, medo da violência das águas. Ou letra D, surpresa pela localização do rio. Qual é a resposta, dona Regiane? Isso aí. Tá fera, hein? Letra A é a nossa resposta. Tá? Isso aí foi só um nosso aperitivo aí. Agradecer você pela participação, Regiane. Depois a gente marca uma aula mais extensa, tá bom?